E quando voltar a chover? Esta é uma pergunta que não quer calar entre todos os friburguenses. A contagem do tempo agora não parte mais do dia em que a tragédia aconteceu. E sim, passam a ser contados os dias que faltam para a chegada das chuvas de verão. A população de Nova Friburgo teme que novas enchentes e desmoronamentos possam atingir suas comunidades. Este medo aumentou mais ainda depois que técnicos do INEA emitiram um laudo apontando o Morro do Teleférico como zona de alto risco. O documento foi emitido após uma vistoria realizada por técnicos do INEA no dia 7 de abril deste ano. Segundo o laudo, o manilhamento responsável por drenar a água da chuva desta área encontra-se subdimensionado e assoreado pelos sedimentos. Isso significa que, se voltar a chover forte, toda essa região pode ser tomada por uma grande quantidade de água. A vistoria verificou ainda afloramento de lajedo de rocha, por onde verte a drenagem principal. Segundo o laudo, o manilhamento responsável por drenar a água da chuva encontra-se subdimensionado e assoreado pelos sedimentos transportados, o que produz efeito de transbordamento. Os técnicos apontam como mais relevante em toda a vistoria a pequena franja de solo que separa os dois deslizamentos da área, que impõe risco iminente em caso de chuvas a toda a região situada desde a Praça do Suspiro até a entrada do Colégio Anchieta. Ainda segundo os técnicos do documento, não é exagero afirmar que, pela declividade do terreno, pela altura do Morro do Teleférico, pelo volume de material existente, pelos deslizamentos pontuais verificados na encosta, existe risco real de movimentação de todo o complexo, inclusive com a obstrução do Rio Bengalas, com consequências imprevisíveis, tanto para os bens patrimoniais quanto para as vidas humanas. Como medidas emergenciais, o laudo aponta ser necessário a realização de estudo geológico geotécnico do Morro do Teleférico, com a implantação imediata de medidas de condução e disposição da macrodrenagem do local, além de construção de contenção não apenas das áreas já movimentadas, como daquelas que apresentam risco de desmoronamento. Nada, absolutamente nada foi feito para amenizar os riscos existentes nesta região. Ao subir o Morro do Teleférico, registramos imagens de total destruição e abandono. Da rua, só sobraram pedaços. E logo no início, já é possível ter noção do risco que a área oferece aos moradores daquela região. Atrás dos belos prédios da General Osório, o que se vê são marcas de desmoronamentos por todas as partes, numa área que não existe nenhum tipo de coleta de água pluvial. Isso porque o manilhamento está assim, completamente obstruído. Subindo em direção ao teleférico, encontramos com um morador. Seu Disseu Amaral, morador há 11 anos aqui do teleférico, aqui é conhecido como Rua da Glória, não é isso, seu Amaral? Glória, justamente, a Rua da Glória isso aqui. Toda a vida foi. E como é que foi? Na noite desceu bastante barreira? Desceu muita barreira, muita estrada, água. Nós pedimos ajuda para ajudar, ninguém vinha ajudar ninguém. A gente trabalhando ali, vieram ali, filmaram a gente trabalhando ali, naquela pedra ali, ó. Ou seja, o poder público não veio, vamos andar aqui um pouquinho? Não veio. Não veio desobstruir essa rua. Vieram aqui, falaram que não podia ajudar, tratou, subiu até na curva ali, fizeram um serviço, a gente pediu, pelo amor de Deus, vir aqui, ninguém apareceu, até hoje. Então a gente fica incomodado com as coisas, vendo que a prefeitura não quer fazer nada, né? Esse aqui tem um manilhamento que coleta a água do alto do morro. Desde dos hotéis lá em cima, da caixa d'água, vem tudo por aqui, pro centro da rua fora, rede de esgoto, tudo morreu aqui, ó.
A gente já pediu o cano para botar aqui, ninguém vem fazer nada. Então deixar a água tá correndo suja aí daí para baixo. A gente percebe, né, seu Dirceu, que é um paredão de pedra. Isso aqui é uma camada de terra por cima. Isso aqui era tudo mato, só tinha uma aguinha correndo, tudo manilhado até lá embaixo. Aí quando a barreira veio, arrancou tudo. Aí no segundo dia, foi no dia 12, foi a chuva, no dia 13 deu outro chuveiro que arrancou a rua tudo, aí que acabou com tudo. A rua que dá acesso à casa do senhor Dirceu ficou completamente obstruída pelos desmoronamentos. Ele nos conta que se juntou a mais um morador para fazer a limpeza da rua. E desde janeiro, a prefeitura não realizou nenhum serviço no local. Vocês tiveram que tirar toda essa terra no braço? Toda no braço, foi tudo na munheca, eu e meu amigo aí. Se chover de novo, descer mais alguma coisa, vocês ficam isolados aqui? Sem rua aí, sem passagem, sem nada, né? Bem à frente, a residência do senhor Dirceu, aqui desceu uma grande quantidade de terra. A grande quantidade de terra. Já desde 2007 está assim e ninguém veio fazer nada ainda. Até hoje. Nunca ninguém apareceu. E com essa tragédia desceu mais uma parte. Mais uma parte aí que já estava tudo em mato, fechado bonito e eles não vieram até hoje plantar as árvores que foi prometido pra gente. Apesar do risco eminente de deslizamento, seu Dirceu afirma que seu imóvel está seguro. Agora, seu Dirceu, numa noite de chuva, o senhor não consegue dormir tranquilo? Não, até que eu durmo tranquilo. Para cada barrancada de pedra que tem aqui, eu durmo lá nos fundos do outro lado. O senhor não fica nessa parte? Acho que não. Olha só como ficou o limite do quintal da residência. Olha só, aqui é a calçada, não é? A gente tem o quê? 50 centímetros aqui. Menos de 1 metro aqui, olha só, o despenhadeiro. Realmente ficou uma situação muito complicada aqui para o seu Dirceu. Como observamos, o acesso ao Morro do Teleférico pela Rua da Glória está completamente obstruído. Portanto, para chegarmos ao conhecido boliche, subimos pela Rua Silvio Henrique Browne. De cima do prédio do boliche, é possível ter uma visão panorâmica de toda a cidade. Aqui, foram investidos milhões de reais pelo proprietário do teleférico para montar um complexo turístico. E para evitar que toda esta estrutura desça e atinja o centro da cidade, o Estado corre contra o tempo, realizando obras de contenção. As imagens da destruição provocada pela água das chuvas de janeiro ainda são bastante evidentes. A força da água saiu levando tudo pela frente, abrindo verdadeiras crateras morro abaixo. Veja estas imagens. Elas registram o momento exato em que uma avalanche de lama desce pelo Morro do Teleférico, atingindo a igreja de Santo Antônio e a Praça do Suspiro, que já estava coberta de lama. As imagens foram feitas por um morador da janela do seu apartamento no dia 12 de janeiro. É impressionante a força da água. Descendo o Morro do Teleférico, onde ocorreu a barreira que atingiu o Anchieta, mais sinais de destruição. Ao fundo, você percebe imagens que lembram um sítio. Era exatamente o que era nesta região. Mas o que a gente vê é um cenário de completa destruição. Isso aqui era uma casa, como vocês podem perceber. A gente vê fogão, geladeira, os destroços dessa residência ainda se encontram neste local. Isso aqui não tinha essa cratera, era um sítio, tinha uma entrada de veículo e toda essa barreira com muita água desceu do alto daquele morro, onde a gente pegou as imagens lá de cima do teleférico. Desceu por essa pedra, tirou toda a terra que cobria essa pedra e veio atingir até o Colégio Anchieta. E aqui o cenário de completa destruição. Parece que a tragédia aconteceu há pouco tempo.
Bem perto, fica localizado o reservatório da concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade. Ele também é citado no laudo do INEA. Segundo o documento, o reservatório requer ação imediata das autoridades públicas, não apenas pelo peso que representa sobre o solo, mas pela fragilidade geotécnica do solo sobre o qual se localiza. Foram verificadas ainda trincas verticais na parede do reservatório, que se comunicam com um sistema de trincas horizontais sobre o terreno. Do lado de fora, é possível ver as rachaduras a que o laudo do INEA se refere, mas, de acordo com Christian Portugal, superintendente da Águas de Nova Friburgo, uma vistoria efetuada por uma equipe técnica contratada pela empresa garante que a operação do reservatório não oferece nenhum risco à encosta. Desde o primeiro momento, a empresa teve a preocupação de chamar consultores externos, especialistas que pudessem fazer uma avaliação isenta daquela região e nos desse a garantia de que as nossas unidades que estão próximas em áreas em que houve deslizamento, como foi o caso do reservatório de Duas Pedras, reservatório de Suspiro, fossem avaliadas e a gente tivesse um laudo que garantisse que a operação daquele reservatório não teria nenhuma relação com as catástrofes que aconteceram, não poderia causar nenhuma instabilidade de terreno e que também eles não sofreram de nenhuma forma com esses eventos que ocorreram em janeiro. Então, a gente tem esses laudos desde fevereiro, esse laudo eu tenho ele aqui emitido com data de fevereiro, a vistoria foi no mês de janeiro ainda. Então, a gente tem esses laudos e nesses laudos, esses especialistas, baseados em levantamentos preliminares, sondagens de solo e levantamentos topográficos, fizeram uma avaliação e concluíram que não existe nenhum risco quanto à operação dessa unidade. Por isso, na época, a gente que havia interrompido a operação desses reservatórios em caráter preventivo, a gente retomou a operação com base justamente nesses laudos. Em várias partes do Morro do Teleférico existem pedras soltas no meio do caminho que podem rolar a qualquer momento e atingir novamente a Praça do Suspiro. O laudo do DRM, Departamento de Recursos Minerais, aguardado pela Prefeitura, foi realizado através de um sobrevoo nas montanhas do teleférico e seu entorno. Segundo informações publicadas num jornal da cidade, a fenda supostamente existente no alto da montanha do teleférico, apontada pelo laudo do INEA, não foi encontrada pelos técnicos do DRM. Mesmo assim, o relatório chama a atenção para duas grandes cicatrizes de escorregamentos, chamada pelo órgão de línguas. Elas se encontram na direção do Suspiro e do Colégio Anchieta. Segundo o laudo do DRM, ambas precisam ser solucionadas, assim como outros taludes que necessitam ser estabilizados. Ainda segundo o relatório, possíveis novos deslizamentos, até mesmo com poucos volumes de chuva, podem ampliar as consequências na parte baixa da encosta. O estudo alerta ainda que com um forte temporal poderá correr massa com potencial destruidor ampliado. Sendo assim, a possível trajetória de um novo acidente será similar à registrada em janeiro. Para evitar maiores incidentes, o laudo aponta como necessário a interdição das áreas que necessitam urgentemente de obras de contenção específicas. Em contrapartida, a imprensa recebeu uma nota da Prefeitura de Nova Friburgo que propõe soluções imediatas para amenizar os riscos de deslizamentos no município. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural irá distribuir mudas de capim-vetiver à população, que deverão ser plantadas nas encostas que sofreram deslizamentos. O capim-vetiver chega a alcançar 2 metros de altura e suas raízes podem penetrar até 6 metros de profundidade no solo. A intenção é que ele ajude na contenção das encostas. O problema é que a Prefeitura ainda não conseguiu fornecedores e mesmo que as mudas sejam cultivadas agora, até a chegada das chuvas de verão, elas ainda não alcançarão a medida adequada. Jornalismo da TVC News 2523-1909. Ligue e deixe sua sugestão de pauta. TVC News, jornalismo com credibilidade.